Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Secagem, calagem do solo de viveiros de aquicultura, terceira parte, talvez última, vamos ver. Artigo de autoria de Lili, Júlio Queiroz e o Dr. Claude Boyd. O último autor, professor emérito da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado na Responsible Seafood Alliance em 2015. Vamos dar uma olhada no sumário. Na primeira parte, nós falamos sobre a importância da secagem do solo. Na segunda parte desse vídeo, aragem e calagem do solo. A gente vai começar agora falando sobre a importância da qualidade do calcário agrícola, em seguida, uso da cal virgem e da cal hidratada, forma e momento de aplicar o calcário e a cal no viveiro, recomendações práticas para secagem e calagem do viveiro e, finalmente, considerações finais. Vamos então para o ponto 5. O ponto 5 ele trata importância da qualidade do calcário agrícola. O calcário agrícola ele é produzido por simplesmente se triturar a pedra calcária em partículas finas e a partir daí se faz a comercialização. Entretanto, existe uma grande variação em termos de granulometria entre diferentes calcários agrícolas comercializados e disponíveis no mercado. Um estudo recente revelou que quando uma mesma quantidade de diferentes calcários agrícolas foi aplicada a um mesmo solo ácido, o tamanho da partícula do calcário comercial teve uma influência muito grande, muito importante na alteração do pH do solo, na neutralização da acidez. Nesse trabalho, se observou que quando as partículas de calcário elas tinham mais de 0,85 milímetros, ou seja, eram retidas nessa peneira de 0,85 milímetros, essas partículas maiores elas não conseguiam, não tinham nenhum efeito sobre o pH do solo. Então, aplicar ou não uma partícula com mais de 0,85 milímetros de calcário indifere, ou seja, é indiferente de não ter aplicado nada. Por outro lado, as partículas menores, partículas que passam na peneira de 0,25 milímetros, elas foram as mais efetivas, as que apresentaram melhores resultados na neutralização da acidez do solo. E além disso, se descobriu que abaixo de 0,25 milímetros, tamanho de partícula do calcário, já não há diferença quanto o efeito na neutralização da acidez, ou seja, você utilizar uma partículas com 0,20, 0,18, 0,15 milímetros, do ponto de vista da neutralização da acidez, tanto faz. Abaixo de 0,25, o efeito é semelhante entre essas diferentes granulometrias na neutralização da acidez. Logo, pegando os resultados desse trabalho, os gerentes de produção, os responsáveis técnicos pela calagem de viveiros de aquicultura deveriam buscar tentar adquirir calcários agrícolas que, se não todas, quase todas as partículas passem na peneira de 0,25 milímetros. Já quando se fala na cal hidratada e na cal virgem, geralmente são produtos que têm uma apresentação mais fina. Eles já são comercializados com uma textura mais fina. Então, para a cal, o grau de fineza não é tão crítico como
para os calcários agrícolas, que apresentam uma grande variação entre diferentes produtos, entre diferentes fabricantes. Então há que se buscar de fato aqueles calcários de melhor qualidade, que são os mais finos. Esse foi o ponto 5, vamos adiante. Temos agora o ponto 6, uso da cal virgem e da cal hidratada. Esses dois produtos, cal virgem e cal hidratada, eles provocam um grande aumento no pH do solo logo depois que são aplicados. Nós podemos observar isso nessa figura. Temos aqui uma figura que nos mostra o seguinte: a gente tem no eixo horizontal uma escala de tempo em dias, de 0 a 40 dias, mas o período de observação foi até 30 dias. E no eixo vertical a gente tem pH do solo, indo aí de 4 a 12, certo? Nós temos três linhas. A gente tem a linha mais de baixo, que foi um viveiro que não recebeu aplicação de nenhum produto para calagem, e temos duas linhas superiores, uma pontilhada com bolinhas brancas, que se refere ao calcário agrícola, e uma linha tracejada com triângulos pretos, que se refere à cal hidratada, certo? Como era de se esperar, o viveiro que não recebeu a aplicação de nenhum produto para calagem, o pH se manteve ácido, né? O pH inicial nesse teste do solo, o pH do solo 5, certo? pH 5 dos três viveiros. O viveiro que não recebeu nem cal, nem calcário, passa o tempo, se manteve em 5 até o final, até os 30 dias. Aquele viveiro que recebeu a cal hidratada, que é a linha tracejada, vocês podem observar que teve uma grande e rápida elevação do pH, né? No primeiro dia, quase que instantaneamente, o pH passou de 5 para quase 11 após a aplicação. Já no viveiro que recebeu o calcário agrícola, o pH se eleva, mas bem menos, passou de 5 para 7. Então essa é uma grande diferença entre esses dois produtos, calcário e cal. Enquanto a cal tem uma reação explosiva com a química do solo, faz com que o pH dispare, se eleve muito e rapidamente. O calcário tem uma reação mais moderada com a química do solo, o pH se eleva menos, bem menos quando comparado à elevação da cal. Entretanto, o viveiro que recebeu a cal, logo após essa grande elevação do pH, o pH do solo começa a cair, certo? Então ali já no final da primeira semana, você já tem um pH de solo no viveiro que recebeu a cal bem próximo do pH do solo, viveiro que recebeu o calcário. Quando você tem 10 dias, após 10 dias, praticamente já não há mais diferença no pH do solo daquele viveiro que recebeu a cal hidratada e do viveiro que recebeu o calcário. Daí por diante, o pH se mantém estável em torno de 7,5 pH do solo. O que é que a gente conclui com essa figura? Que a cal difere fortemente, né, de uma forma marcante do calcário apenas após, no início, logo em seguida da aplicação, nos primeiros 2 dias. As diferenças são muito grandes, enquanto a cal leva a uma grande elevação e rápida elevação do pH do solo, o calcário é uma elevação moderada. Entretanto, no médio, longo prazo, entenda-se médio aí
após uma semana, 10 dias, tá? O efeito da aplicação da cal ou do calcário é o mesmo, ou seja, você vai ter a correção, a neutralização da acidez, com sucesso, com a utilização de ambos os produtos, como a gente pode observar nessa figura. Então, os autores falam, né? O pH do viveiro que recebeu a cal rapidamente cai porque os íons hidróxidos, ou seja, os íons OH-, que são liberados na água pela cal, né, pelo hidróxido, cal hidratada, hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Os íons OH-, eles vão reagir com o CO2 presente na água e vão formar bicarbonato. Esse bicarbonato ele também é liberado pelo calcário, que é o carbonato de cálcio, no meio. Então, após essa fase inicial explosiva da cal, a cal ela se comporta quimicamente na água de modo muito semelhante ao calcário, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio vai liberar cálcio e bicarbonatos na água. Na segunda fase da aplicação da cal, após a liberação de cálcio e íons OH- hidróxidos, você vai ter a conversão desses hidróxidos em bicarbonatos. Então, os produtos finais, tanto da cal como do calcário, são semelhantes nesse momento posterior, né? Digamos nessa segunda fase, após aí uma semana, 10 dias. Perceba na figura que o pH do solo tratado com a cal hidratada foi praticamente o mesmo, como estávamos falando, o pH do solo tratado com calcário agrícola após uma semana. Como a cal, tanto a virgem como a hidratada, provocam um grande aumento e rápido aumento no pH do solo, esses produtos geralmente são utilizados como desinfetantes do solo. Acredita-se que essa elevação rápida e intensa do pH elimina organismos indesejáveis no solo, incluindo aqueles causadores de doenças. Essa suposição, né, ela é apoiada pelos dados apresentados na próxima figura. O que é que nós temos agora na próxima figura? A gente tem o seguinte gráfico. Novamente no eixo horizontal, em escala de tempo, de 0 a 40 dias, sendo que o período de observação até 30 dias. Agora no eixo vertical a gente tem respiração do solo, né, que corresponde à taxa de decomposição da matéria orgânica ou o grau de atividade microbiana. Então nós temos aí 3 linhas novamente, a linha fechada, totalmente fechada, é um solo de um viveiro que foi esvaziado, mas não recebeu aplicação de nenhum produto para calagem, nem cal, nem calcário. A respiração microbiana vai caindo porque à medida que o solo vai secando, vai faltar água para que permita a atividade das bactérias. Nós vimos que abaixo de 10% de umidade do solo, a atividade microbiana cai bastante e quando o solo fica totalmente seco, quase já não há mais atividade, decomposição de matéria orgânica, atividade microbiana no solo. As outras linhas, elas mostram a respiração microbiana no solo de um viveiro esvaziado, né? Um recebeu a cal hidratada, o outro recebeu o calcário agrícola. Essa linha pontilhada com as bolinhas brancas é do viveiro que recebeu, o solo recebeu a cal hidratada. Então vejam que logo após a aplicação de cal, a respiração microbiana no solo vai a zero.
significando dizer que a cal de fato eliminou, matou todas as bactérias, como esperado. Entretanto, logo após, né, já no dia seguinte, você já tem um aumento na respiração microbiana, indicando que rapidamente, logo após o pH do solo começar a cair, né, porque aplica-se a cal, o pH passa de 10, só que logo em seguida ele já começa a reduzir. Então, com essa diminuição do pH, as bactérias do solo, né, a microbiota do solo volta a se desenvolver, volta a crescer. De tal forma que ali, após o final da primeira semana, você já tinha uma respiração microbiana no solo do viveiro que recebeu a cal, já próxima do que era observado no viveiro que recebeu o calcário. No caso do viveiro que recebeu o calcário agrícola, que é essa linha tracejada com os triângulos pretos, logo após a aplicação do calcário, a respiração microbiana sobe, porque houve uma neutralização de acidez, o pH vai para dentro da faixa ideal para atividade bacteriana, e isso estimula, né? Isso faz com que a respiração microbiana no solo aumente. Entretanto, com o passar do tempo, com a diminuição da umidade do solo, com o prosseguimento da secagem, vai havendo a queda da atividade microbiana, da respiração microbiana no solo, tanto no viveiro que recebeu a cal, como no viveiro que recebeu o calcário. A gente observa então que ao final de 30 dias, que foi o período de observação, a respiração microbiana no solo, viveiro tratado com cal, solo do viveiro tratado com cal, solo do viveiro tratado com calcário, muito semelhante entre si, não há diferença significativa entre esses dois resultados. Então, mais uma vez, a gente percebe que esses dois produtos são distintos apenas no início, logo após a aplicação no solo ou na água, aqui diretamente no solo. Então, no início, eles causam efeitos muito distintos na química do solo. Enquanto a cal zerou a respiração microbiana, o calcário, ao contrário, foi estimular pela correção do pH. Agora veja que interessante para a gente concluir a figura. O viveiro que não foi tratado com nenhum produto, que é a linha de baixo, você tem uma respiração microbiana no solo bem menor quando comparado aos viveiros tratados, seja com a cal, seja com o calcário. Isso mostra o seguinte: a secagem de fato reduziu, né, a respiração microbiana. Entretanto, como nos viveiros tratados com cal ou calcário, você tinha um pH ajustado para as bactérias, a respiração microbiana nesses solos, desses viveiros tratados com produtos para calagem, estava num patamar superior quando comparado ao viveiro não tratado. No caso do viveiro não tratado, as bactérias praticamente após 30 dias foram eliminadas porque já não havia nem mais água, quase não havia mais água no solo, e além disso o pH se mantinha ácido. O pH em 5, né? Um pH 5, quando as bactérias precisam de um pH de 7,5. Nos viveiros tratados, ok, no final o teor de umidade era insuficiente para uma atividade microbiana mais elevada, mais acelerada. Por outro lado, o pH do solo estava ajustado para 7,5. Então, a respiração microbiana no solo, tratado com a cal, hidratada, caiu para quase zero, de forma quase que instantânea após a aplicação. Entretanto, logo após 2 dias, a aplicação da cal, a respiração microbiana no solo era quase tão alta quanto do controle, né? Ou seja, a gente comentou que a recuperação, né, a recolonização, o restabelecimento
das populações microbianas no solo foi muito rápido logo após a queda, né, a diminuição do pH após o pico da aplicação, pico de pH após a aplicação da cal. Após 4 dias, a respiração microbiana no solo tratado com a cal hidratada já era similar à respiração microbiana no solo tratado com o calcário agrícola. Isso mostrou que a comunidade bacteriana no solo de viveiros de aquicultura, ela pode rapidamente se recuperar após esse pico de pH causado pela aplicação da cal. Mesmo assim, é provável que a maioria dos organismos causadores de doenças sejam eliminados pelo pico de pH, por esse pH acima de 10, causado pela aplicação da cal, e não se espera que esses organismos patogênicos, né, que foram mortos, eles recolonizem novamente o solo, assim como fazem as bactérias saprofíticas, que são as bactérias decompositoras. Um outro estudo mostrou que para manter o pH do solo em 10 por apenas 1 hora, seria necessária a aplicação de 4.500 kg de cal hidratada por hectare num solo ácido com pH 5.3 e seriam necessários 3.000 kg de cal hidratada por hectare na aplicação de um solo já alcalino com pH 7.6. Olha que interessante. Do ponto de vista do pH, não haveria necessidade mais de aplicar nenhum produto para calagem nesse segundo caso, né? O pH já era ideal, 7.6, mas havia necessidade, né, de se desinfetar o solo. Então, poderia, como foi feito, aí, a aplicação da cal, nesse caso, numa dose menor, numa quantidade menor, 3.000 kg por hectare. Já para manter o pH do solo acima de 10 por um dia, certo? Os resultados anteriores para manter o pH acima de 10 por 1 hora. Agora, para manter por um dia, foi necessário aplicar 7.500 kg de cal hidratada por hectare no solo ácido e 4.500 kg de cal hidratada num solo alcalino. Essas doses de aplicação necessárias para elevar o pH do solo acima de 10 por pelo menos 1 hora, ou o que seria ainda melhor do ponto de vista da desinfecção por um dia, são estão bem acima das dosagens usualmente empregadas pelos produtores. Além disso, a gente chega à seguinte conclusão, que como as doses efetivamente empregadas pelos produtores, estão bem abaixo das aplicações de cal necessárias para realizar uma desinfecção mais completa, né, mais forte do solo, esse efeito desinfetante da aplicação da cal no solo não é um ponto irrefutável, ou seja, está aberto a questionamentos, tá? Está aberto a debate, isso pode ser questionado. Entretanto, os autores do trabalho acreditam que a simples secagem, né, do solo vai destruir a maior parte dos organismos presentes no solo, incluindo aí os patogênicos. E que não haveria necessidade da aplicação de cal em toda a superfície do solo, que a aplicação do calcário, sim, em toda a superfície do fundo se justifica, tendo em vista a neutralização da acidez e o aumento do pH para ajustar o pH do solo à melhor condição para a atividade decompositora bacteriana, certo? O uso da cal, seja hidratado ou a virgem,
deveria ficar restrito à desinfecção e apenas daquelas áreas do fundo que formam poças, né, que elas não secam com o passar do tempo, elas permanecem empoçadas, né? Então nessas poças aí sim se aplicaria doses mais elevadas, doses efetivas do ponto de vista da desinfecção de cal virgem ou hidratada. Seria economicamente viável aplicar, por exemplo, de 500 a 750 gramas de cal por metro quadrado ou até dosagens maiores apenas nessas áreas empoçadas, né, que resistem à secagem, que nessas áreas você teria realmente focos potenciais de doenças caso não se fizesse a desinfecção. Então, em toda a superfície de fundo, tendo em vista o objetivo da neutralização da acidez, correção do pH, calcária agrícola. Cal apenas nas áreas empoçadas em doses bem maiores, visando a desinfecção. Nós já estamos aí com 26 minutos, eu vou dar uma parada, certo? A gente vai continuar na próxima parte, vai iniciar falando sobre forma e momento de aplicar o calcário e a cal no viveiro. Até já!